Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Já vou pedir para você ficar aqui comigo, nós estamos lendo a Bíblia e no final deixa seu like, seu comentário, que Deus abençoe. Jeremias 39. Nabucodonosor conquista Jerusalém e livra Jeremias. No 9º ano de Zedequias, rei de Judá. No 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército vieram contra Jerusalém e a cercaram. No 9º dia do 4º mês do 11º ano de Zedequias, abriram uma brecha no muro da cidade. E todos os príncipes do rei da Babilônia foram e se sentaram na porta do meio. Eram eles Negal-Sarezer de Sangar, Nebo-Sarzequim, chefe de oficiais, Nergal-Sarezer, alto oficial, e com eles todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os guerreiros os viram, fugiram da cidade de noite, pelo caminho do jardim do rei, pela porta entre os dois muros, e seguiram pelo caminho da Araba. Mas o exército dos babilônios os perseguiu e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó. Então o prenderam e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que estava em Ribla, na terra de Ramate, e o rei o silenciou. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias diante deles em Ribla. O rei da Babilônia também matou todos os nobres de Judá. Cegou os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Então Nebuzaradã, capitão da guarda, levou para a Babilônia o povo que havia restado na cidade, os desertores que já haviam se entregado a ele e outros que haviam ficado. Mas Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou ficar na terra de Judá somente alguns pobres dentre o povo que nada possuíam, e deu-lhes vinhas e campos. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: leva-o e cuida bem dele, e não lhes cause mal algum, mas atende-o no que te pedir. Então Nebuzaradã, capitão da guarda, Nebuzasba, Rabsaris, Nergal-Sarezer, Rabimag e todos os príncipes do rei da Babilônia mandaram retirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, para que o levasse para casa. Assim ele permaneceu entre o povo. A palavra do Senhor viera a Jeremias, estando ele ainda preso no pátio da guarda. Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: estou para cumprir as minhas palavras sobre esta cidade com catástrofe e não com prosperidade. Naquele dia elas se cumprirão diante de ti, mas eu te livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairás pela espada, mas terás a tua vida como despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Jeremias 40. Jeremias fica em Mispa com Gedalias. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o libertou em Ramã. Ele o havia levado quando Jeremias estava acorrentado no meio de todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo conduzidos para o exílio na Babilônia. O capitão da guarda levou Jeremias e lhe disse: o Senhor teu Deus pronunciou esta catástrofe contra este lugar. E o Senhor a cumpriu e fez como tinha dito. Portanto, tudo isso vos aconteceu porque pecastes contra o Senhor e não obedeceste à sua voz. Hoje te libertarei das correntes que prendem tuas mãos. Se quiseres vir comigo para a Babilônia, eu cuidarei de ti. Mas se não quiseres vir comigo para a Babilônia, não venhas. Olha, toda a terra está diante de ti. Vai para onde te parecer bem e conveniente. Se assim quiseres, volta a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia constituiu governador das cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou vai para qualquer outra parte que quiseres. Então o capitão da guarda deu-lhe ajuda para a viagem e um presente e o deixou ir. Assim Jeremias foi até Gedalias
filho de Aicã, em Mispa, e permaneceu com ele entre o povo que havia ficado na terra. Quando os chefes das forças que estavam no campo e os seus homens souberam que o rei da Babilônia havia estabelecido Gedalias, filho de Aicã, como governador da terra, e que lhe havia confiado homens, mulheres e crianças, os mais pobres da terra, que não haviam sido levados cativos para a Babilônia, foram encontrar-se com Gedalias em Mispa. Eram eles Ismael, filho de Netaias, Joanã e Jonatas, filho de Careá, Seraias, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netofatita, e Jazanias, filho do Macatita. Todos eles e os seus homens, Gedalia, filho de Aicã, filho de Safã, jurou a eles e aos seus homens: Não tenhais medo de vós, sujeitar aos babilônios. Habitai na terra e submetei-vos ao rei da Babilônia, e assim sereis bem-sucedido. Mas eu continuarei morando em Mispa, para vos representar diante dos babilônios que vieram a nós. Vós, porém, colhei as uvas para fazer vinho e as frutas de verão e o azeite. Armazenai tudo isso nos vossos jarros e habitai nas cidades que ocupastes. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe e entre os moanitas e em Edom e os que se encontravam em todos os países souberam que o rei da Babilônia havia deixado um remanescente em Judá e posto sobre eles Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados voltaram para a terra de Judá. E até Gedalias em Mispa, e colheram grande quantidade de uvas para o vinho e frutas de verão. Joanã avisa Gedalias. Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças que estavam no campo foram encontrar-se com Gedalias em Mispa, e disseram-lhe: Tu sabes que Baales, rei dos Amonitas, enviou Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida? Mas Gedalias, filho de Aicã, não acreditou neles. Todavia, Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo, em Mispa: Eu peço-te que me deixes ir e matar Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Porque razão ele te tiraria a vida, de modo que fossem dispersos todos os judeus que se juntaram a ti, e fosse destruído o remanescente de Judá. Mas Gedalias, filho de Aicã, disse a Joanã, filho de Careá: Não faças tal coisas, pois não falas a verdade sobre Ismael. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Amém.